Você já ouviu falar nesse termo pré-juvenation? É uma mistura de prevenção com rejuvenescimento, a nova tendência, quando se fala em cuidados com a pele. E esse é o tema de hoje da nossa Semana de Beleza aqui no Guia Viver Bem. E quem vai falar sobre isso é a doutora Ariane Santos. Tudo bom, doutora Ariane? Oi, Ju, tudo bom? É um prazer estar aqui mais uma vez, ainda para falar de um tema que eu adoro tanto, que é uma tendência atual realmente, que é o pré-juvenation. O que é essa tendência? Então, cada vez mais a gente busca tratamentos que mantenham a naturalidade, né? Que mantenham as características da pessoa, que não as mudem. Então, hoje em dia, a gente pensa em tratar o quanto antes, já para prevenir aquele processo do envelhecimento. Então, hoje em dia, a gente tem alguns tratamentos que a gente consegue fazer com o paciente ainda jovem, para justamente a gente conseguir ter resultados mais naturais no futuro e muitas vezes nem necessitar alguns procedimentos que o paciente necessitaria se ele não tivesse esses cuidados. Quais são os principais tratamentos? Quais são os principais recursos que estão disponíveis aí para essa pessoa que quer começar a se cuidar cedo? E cedo a que idade, doutora Ariane? Tá. Então, assim, hoje em dia os jovens já vêm muito antenados nessa tendência de skincare, de cuidar da pele, de usar produtos adequados. Então, muitos adolescentes hoje em dia já estão praticando isso. E 20 e poucos anos hoje já é uma idade que muitos pacientes chegam no nosso consultório pedindo, né, ajuda nos produtos adequados e para saber em que momento eles devem começar a praticar esse pré-juvenation. Então, a gente tem o Botox, né? O famoso Botox, que é a toxina botulínica, que a gente pode começar a aplicar quando as linhas já começam a aparecer, para justamente evitar que marquem a pele, porque aquele músculo que vai se contraindo, ele vai formando linhas que vão marcando a pele. Então, se você aplica antes daquelas linhas estarem marcadas, você vai evitar aquelas linhas. E outro que está muito hoje em dia evidente são os bioestimuladores de colágeno. Então, que é justamente a gente vai estimular a produção da pessoa do colágeno, porque a partir dos 30 anos a gente para de produzir colágeno. E o colágeno que a gente tem no organismo, ele vai sendo consumido com o passar dos anos, e por isso que vem a tão temida flacidez, que vai vir para todo mundo. A flacidez e, consequentemente, a instalação das rugas. Então, quando a gente começa a estimular a produção de colágeno e faz como se fosse uma poupança daquele colágeno, a gente vai retardar todo esse processo. Então, a gente tem para isso os bioestimuladores injetáveis, a gente tem os fios de PDO, que são fios também de um material que estimula a produção de colágeno. E também tem um aparelho que também está muito em alta, que é o ultrassom microfocado, que é um aparelho que vai fazer um duplo disparo para estimular a produção de colágeno profundamente e superficialmente. Então, ele consegue uma produção assim bem maior de colágeno e com isso a gente retarda todo esse processo de envelhecimento que acontece naturalmente com todo mundo. Como escolher qual é essa opção para estimular o colágeno? Ou dá para associar as técnicas? Então, muitas vezes a gente associa, né? Quando o paciente vem bem cedo, a gente vai ver com relação ao peso da face, a estrutura da face, a flacidez que ele já tem, muitas vezes herdada pela família, né? E baseado nisso, a gente vai escolher se vai fazer um tratamento isolado ou associado, porque as técnicas podem sim ser associadas. A maioria dos pacientes acabam começando pelo Botox, né, que eu falei, o Botox preventivo. E hoje em dia a gente estimula muito que os pacientes comecem a partir dos 30 anos, fazer uma sessão de bioestímulo de colágeno anual. Então, com isso, a gente vai conseguir retardar esse processo, como eu falei para você, e aí vai retardar a necessidade dessa associação de muitos procedimentos. Então, vamos dizer que uma boa forma, né, de fazer essa prevenção seria estimular o colágeno anualmente e fazer o Botox preventivo, já seria uma ótima forma de começar isso. Além, claro, do skincare adequado, né? Porque todos os produtos que a gente usa em casa também vão auxiliar nesse processo. Doutora Ariane, você falou uma vez anual, esse estímulo de colágeno, independente da técnica utilizada?
Sim, porque assim, quando a gente pensa no bioestimulador injetável, a gente vai abordar uma região. Se é o rosto, eu vou usar ele no meu rosto todo, né? Na área que eu quero estimular o colágeno, que é mais no contorno da face e às vezes aqui no terço médio. Já os fios de PDO, eles já vão ter uma função de estimular colágeno em áreas menores. Por exemplo, eu quero estimular na região da pálpebra inferior ou em uma área que eu não consigo usar o bioestimulador injetável. Ele também vai ter a função de estimular a produção de colágeno, mas não é tão generalizada como o injetável. Já o ultrassom microfocado, ele vai sim agir naquela área que a gente aplicar, também uma vez ao ano, e ele vai ter ainda um estímulo maior de produção de colágeno do que do próprio bioestimulador. Então, se eu tenho uma pessoa que já tem um grau de flacidez, provavelmente eu vou optar por fazer logo um ultrassom microfocado. E aí, se for necessário, a gente associa ou faz a manutenção com os injetáveis. É muito variável, né? Porque depende de cada caso mesmo. Essa orientação que eu dei é mais para um paciente que está começando, né? Um tratamento inicial para prevenir. Nada melhor, então, que agendar a consulta com a dermatologista para fazer essa análise da pele e das necessidades, não é isso? Isso mesmo. Doutora Ariane, só para a gente finalizar, né? Começar cedo. Quem não começou pode se beneficiar também desses procedimentos? Ótima pergunta. Claro, gente. É porque o tema hoje, né, é de prevenção. Mas quem não começou, sim, todos esses tratamentos também podem ser feitos em quem já tem flacidez instalada, em quem já tem rugas. E aí, nesses casos, a gente não vai tratar como prevenção. A gente vai fazer o beautification, que é justamente o tratamento e o embelezamento. Aí, geralmente, a gente vai precisar associar técnicas. Muitas vezes a gente associa os bioestimuladores com preenchedores, para ter um resultado mais bonito. Às vezes, a gente associa o ultrassom microfocado com o bioestimulador, para ter um efeito de estímulo de colágeno ainda maior, entendeu? E aí, os fios de PDO em alguns lugares específicos. E aí a gente vai fazer um planejamento de quais tratamentos associados vão beneficiar mais cada situação de acordo com a avaliação do paciente. Por isso que a avaliação ela é fundamental. A gente precisa realmente ver a estrutura óssea, a qualidade de pele, para poder montar um cronograma ideal para cada paciente. Ótimo. Muito obrigada, doutora Ariane. E que Obrigada essa entrevista tenha servido de estímulo, né, para todos. Porque, como você falou, começa antes, que aí você vai retardando cada vez mais as necessidades. E às vezes eu paro para ver esse avanço da dermatologia, eu penso, meu Deus, ninguém vai fazer mais cirurgia plástica. Eu acho que quando chegar nos 80, nos 90 anos. A tendência realmente é que a gente consiga resultados cada vez mais naturais, bonitos, e que a pessoa aparente realmente a idade que tem, mas de uma forma bonita, saudável, né? bem. Saudável, isso, não é que a gente tente voltar à idade de ninguém. A gente vai deixar aquela pessoa com um aspecto bonito, saudável, para que ela se sinta bem com a idade que ela tem. Ótimo. Obrigada, doutora Ariane. Obrigada a você, Ju. Foi um prazer.